estamos de volta. Mais uma semana. Olá! Sejam bem-vindos. Bem-vindos! Olá a todos. Desta vez com a mesa em condições, a funcionar como deve ser. Exato. E hoje temos direito a tudo. Bora. Temos direito a tudo. Tudo a que temos direito. Tudo. Temos direito a tudo. Ouvir-nos, ouvir música, ouvir tudo. Sim. Ótimo. Fiquei bastante satisfeito em perceber que, apesar das dificuldades iniciais da emissão passada, o som, a qualidade, impecável. Ficou impecável e ficamos muito satisfeitos por isso. E sejam bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Já faltava o bordão. E estamos de volta para mais uma emissão. Esta semana estamos a gravar um bocadinho cedo, por isso vamos buscar uma notícia ainda da semana passada e uma super atual, marcou o início desta semana. Pelo menos o início. Não se poderá dizer que são duas boas notícias, como na semana passada. Para não variar. Não são, mas uma é irónica e outra é... Irónico quer dizer o quê? Mau, gente. A outra poderemos dizer que assim vai roçar a ficção científica. Elecas. Mas já lá vamos. Vamos começar então pela notícia irónica, que foi: Portugal conquistou mais um prémio, mais uma medalha de ouro para o nosso país. Tadã! Mas isso é irónico. É. Então... Porquê? Porque estamos a falar nos European Fossil Fuel Subsidies Awards. Which means... 2018. Ou seja, os prémios europeus dos subsídios para os combustíveis fósseis em 2018. E Portugal conquistou o ouro com o furo de prospecção de petróleo na zona de Algesur. Portugal! Não? Não? Se calhar não. Bom, estes prémios são atribuídos pela Rede Europeia para a Ação Climática, também conhecida como CAN Europa, um grupo de 140 organizações de mais de 30 países, onde se encontra a Portuguesa Zero, e o objetivo é premiar, entre aspas, os piores subsídios aos combustíveis fósseis. Os piores, melhores, pronto. Isto agora depende da maneira como a gente quer ver. Os piores? Depende da maneira... Os mais elevados? Sim. Os piores... Vamos já ver. Os piores no sentido de que são os que são mais propensos a que existe o consumo, exploração ou o que seja de combustíveis fósseis. Os melhores por causa da qualidade. Porque são muito bons para isso. Daí a ironia. A Laura não está satisfeita. Bom, vamos continuar. Isto também não, é isto. São atribuídos pela Rede Europeia de Ação Climática. Eu sei que esperam de mim é que eu comente, mas... junto do público, se não me engano foi onde eu vi esta notícia, não, por acaso foi no JN, o professor Francisco Ferreira, da Zero, justificou a escolha, dado que a licença de prospecção configura claramente uma situação de estímulo ao uso de combustíveis fósseis no futuro. Para os mais outsiders, e esta é uma referência ao passado do aquecimento global, para os mais outsiders, falamos da licença ao consórcio Galp-NI para realizar uma sondagem de pesquisa ao largo de Algesur e eventualmente prosseguir com a exploração de petróleo. Como estes prémios não se fazem sozinhos, o pódio existem mais 2 países. Como o pódio tem sempre 3 lugares e não 1. Exatamente, isto é um pódio. Ora então, e quem é que nós temos no pódio? Em segundo lugar, além de Portugal, em segundo lugar temos a Polónia, devido ao incentivo a centrais de carvão obsoletas. E em terceiro lugar ficam no estos hermanos espanhóis. Espera, mas isso é só a Europa? Eu penso que sim. European... Não, quer dizer, é que se falamos em carvão... Não, mas isto é só a Europa. Sim, não seria a China. Mas não, isto é só a Europa. Por isso, e como ainda estava talvez um outro país, desculpa. Com o senhor cor de laranja. Sim, já para não falar do senhor do outro lado do Atlântico. Desculpa, continua. Por isso, Nuestros Hermanos, Espanha, ficou em segundo lugar porque subsidiaram a utilização de carvão nas Ilhas Baleares. Então houve 2 em segundo lugar, é isso? Não. Espanha ficou em terceiro. Desculpem. Segundo Polónia, terceiro Espanha. Isto segundo a Rede de Ação Climática. Por isso, este subsídio à utilização de carvão nas Ilhas Baleares bloqueou o desenvolvimento da produção de eletricidade a partir de energia solar. Renovável, não ia dizer mal. Ok, portanto, nesse caso até foi mesmo substituição. Sim, um incentivo em substituição caminho, Não foi substituição, foi um caminho... Havia 2 opções e a opção foi carvão. Ok. Foi carvão. Got it.
A ti calhou de carvão. Por isso, Francisco Ferreira... A ti não. You go, it go! Francisco Ferreira acredita que é um prémio muito embaraçoso para o nosso país, dado que, por um lado, Portugal é visto como estando na frente do combate às alterações climáticas, e isto é um facto, um dos países mais ambiciosos no que respeita à eficiência energética, às renováveis, a bater recordes nessa matéria e a receber elogios internacionais. Lindos! Maravilhosos! Ainda na semana passada falámos disto. Foi mesmo na edição passada, se não ouviram, podem ouvir no blog ou no YouTube. No entanto, é do mais contraditório e prejudicial à imagem do país, com responsabilidades diretas deste governo, que não cancelou a responsabilidade de se iniciar este processo de prospecção de petróleo em Algesur, resumiu o investigador. Seja, se isto fosse uma frase em português, a figura de estilo seria antítese. É. Porque lá está, ainda a semana passada falámos aqui, e foi exatamente um texto, foram dados recolhidos pela APREN, ou divulgados pela APREN e pela ZER, o mês de março, que Portugal tinha o consumo ultrapassado, a produção de energia através de renováveis ultrapassado o consumo. E esta semana, pronto, porque não há bela sem senão, já diz o povo. Porque a verdade é que, obviamente, que a prospeção do furo não é uma situação de agora. Simplesmente é importante que a gente não se esqueça de que isto não existe só um preto e um branco, um lado preto e um lado branco. Isto é tudo muito cinzento. Porque, por um lado, a produção e Portugal vai para as COPs, para as Conferências das Nações Unidas, do Ambiente e tudo mais, dizer que queremos investir e em 2050 sermos livres e tal, não sei o que mais, mas, ao mesmo tempo, estamos a querer explorar petróleo na nossa... pelo menos ver se há petróleo suficiente para ser explorado na nossa costa. Tcharam! Não consigo, gente, eu não estou a conseguir comentar isto, ok? Vou digo umas coisas e depois, mas é assim, isso que me faz lembrar é um bocado daquela situação que nós falámos de não haver quase que um follow-up nas decisões políticas em relação àquilo que supostamente a maioria quer, não é? Sim. Porque tu tens o envolvimento em COPs e em vários eventos. Sim, eventos, conferências e tudo mais. Que são voltados para a mitigação e para todo o processo de como lidar com as alterações climáticas, e a nível nacional, a nível local, etc. E depois tens este lado, que foi uma decisão política, claramente, e que é assim, há aqui um lado que se tem de ver na prospecção de petróleo, porque nós acabamos sempre por mostrar um lado. Há todo um outro lado que é económico, e que na altura em que estas licenças foram emitidas, digamos assim, foram concedidas, nós estávamos numa crise económica. Não estou a usar isto como desculpa, estou só a ver um outro lado, porque nós temos tendência a ver um lado. Sim, até porque lá está, o governo também era outro, a gente não sabe o que é que diz nos contratos. Nós chegámos aqui a falar que foi mesmo cancelado porque tinha passado o tempo e havia uma razão, tipo validade, que eles tinham para fazer a prospeção ou para fazer uma proposta, uma coisa assim. Este mantém-se porque eles seguiram a tempo e horas, entre aspas, todo o processo. Ainda assim, eu não me lembro até quando é que esta licença está. Eu sei que era a que estava até mais tarde. Sim, também não sei. Mas não me lembro se era aí de 2019, 2020, por aí. Talvez, mas não tenho isso presente. Mas pronto, existe um contexto em que estas licenças foram concedidas, e existe uma consequência a estas prospeções, se elas se iniciarem, que o mais provável é começar a haver exploração. Mas era só um bocado de fazer o advogado do diabo, tipo, há aqui uma vertente económica que é um pouco paralela com o turismo. Sim. Não é? Claro, tipo, Costa Vicentina. Lisboa, gentrificação, não Sim. é? As pessoas não conseguem manter as suas casas, mas o que é certo é que o turismo é uma grande fonte para Portugal. Então é um tema difícil de lidar. Pois é. Neste caso, se nós conseguimos investir em solares e eólica já não tanto, mas na eficiência e ainda noutras formas. Nós ainda temos formas de produção de energia, produção de eletricidade através de energias renováveis que ainda não estão muito exploradas no nosso país. Por exemplo, a típica, não é, que eu estava a falar, a solar, não é, tendo em conta o número de horas de sol que nós temos, é uma delas. Mas pronto, é isto, é um assunto que nós temos tendência a falar de uma maneira
mas que tem todo um outro lado da moeda. Sim. Existe um lado que eu ainda não tive aqui a oportunidade de dizer, porque muitas vezes nós pensamos que isto é tudo parte política, neste caso em termos de governo, aparentemente sim. Porquê? Porque esta prospeção tem oposição dos autarcas, de muitos autarcas daquela zona, da região do turismo do Algarve, dezenas de associações locais e nacionais. Já foi chumbada de forma inequívoca em 2 consultas públicas. Portanto, não é propriamente uma coisa que... isso... São uns quantos que vão protestar ou coisa que vai. Houve inclusive uma manifestação contra este furto o fim de semana passado. Por isso acho que se reuniram no Largo de Camões e foram depois até à Assembleia da República. Sim. E isto é um assunto que está para durar. Eu achei... É bom que dure pelo menos do lado que defende o que a maioria... defende, prefere. Sim. Porque o que há tendência neste tipo de assuntos, a tendência é ou se vence pelo cansaço, porque as pessoas a partir de um determinado momento as pessoas deixam de ir participar às coisas, e depois, por exemplo, havia prospeções para uma data de sítios, mas houve uma data de sítios que foram canceladas, então esses deixaram de participar tão ativamente porque no sítio deles está resolvido. Há um bocado esse tipo de egoísmo. Então é bom que haja força dos dois lados, não é? É um bocado como a questão da poluição do Rio Tejo. É bom que, independentemente de estar lá o senhor guardião do Tejo ou não, haja sempre alguém que mantenha essa ideia, que mantenha esse controle. E foi o prémio que Portugal ganhou esta semana. Tana! É um contraponto, não podíamos ser só fixe. Pronto, eu sei que comecei a gritar Portugal, mas eu estava a brincar. É que se nós fôssemos só fixe... O programa acabava, não é? Tínhamos de ter qualquer coisa para falar, senão não estávamos aqui a fazer nada. Exato, mais ou menos isso. É mais ou menos. Bem, próximo tema. Este é um bocado mais complexo. Tem a ver agora então com a parte de ficção científica. Que de ficção não tem nada. Não é ficção científica e aí está o problema. Que de ficção não tem nada. Mas é um assunto que nos leva para um tema que já passou, que já foi assunto de filme. Vocês já viram O Dia Depois da Manhã? Com o Dennis Quaid? Não. Não? E com o Jack Gyllenhaal, não sei quantos gajos têm muito esquisitos. Deviam ver. Pronto, é sobre isso. Está relacionado com este tema. É sobre isso. Mas vamos aos factos. Isto são factos, não é filme. 2 equipas de cientistas analisaram o sistema de correntes oceânicas conhecido como Circulação Termoalina Meridional do Atlântico. A partir de agora vamos só chamar de termoalina, para ser mais fácil. E perceberam que esta está a enfraquecer. Os 2 estudos foram publicados na revista Nature e um concluiu que a termoalina começou a enfraquecer a seguir à pequena idade do gelo. Ali eu vi os valores, aquilo foi mais ou menos entre 1300 e 1850. O outro estudo refere que isto só aconteceu a partir dos anos 50 devido ao aquecimento global. Contextualizando um bocado, a circulação do Oceano Atlântico tem um papel fundamental na regulação do clima global. Portanto, e quando se fala nesta circulação, a termoalina é um dos maiores sistemas de correntes oceânicas do planeta. Muito resumidamente, este sistema é influenciado pela corrente do Golfo, que são águas quentes e pouco densas, que viajam das Caraíbas até às latitudes mais a norte. Durante a sua viagem, estas águas libertam calor na atmosfera e aquecem a Europa Ocidental. Em sentido contrário, estão as águas frias e mais salgadas do Mar do Lavrador ou da Groenlândia, que são mais densas. Estas águas vindas tanto do sul como do norte acabam por se juntar e formar uma massa de água profunda no Atlântico Norte, formando a circulação termoalina meridional do Atlântico. Isto é maçudo. Gente, se quiserem, voltem um bocadinho atrás para ouvir novamente. Águas quentes, ok? Base, águas quentes no topo, ok? Nós não estamos a falar de uma circulação em que vocês imaginam o mapa a 2D e veem, ele vai por um lado e depois volta pelo outro. Não é isso. Estamos a ver profundidade. Aqui é a superfície do mar. Águas quentes aqui, águas profundas, gélidas aqui em baixo. Vocês estão a ver, então. Vão as águas quentes, estão a ir para o norte e não sei o quê, Ártico, blá. Arrefecem, o que é que acontece? Vão para o fundo. Nice. Vão para o fundo, mas aí continua a corrente.
depois elas vão vindo profundamente frias, até chegarem a uma zona mais quente, vão aquecendo e vão subindo outra vez. E a questão desta corrente é que é uma corrente oceânica e tem influência no clima porque o oceano tem sempre influência na temperatura do ar. Tal como estavas a dizer, aquece a Europa. Sim. A Europa Ocidental. O oceano tem influência na temperatura do ar. E para além disso, é um ótimo reservatório de carbono. Também. Para quem não sabe. Mas eu talvez possa estar já a adiantar alguma coisa, não sei. Não. Vou apenas dar-lhe como é que se diz? Lamiré? Um lamiré. Que as equipas de investigação, para chegarem a estas conclusões, analisaram o tamanho dos grãos sedimentares do fundo do oceano. Okay. Quanto maior é o grão, mais forte é a corrente. Por isso vai um bocado ao encontro daquilo que a Laura estava a dizer. Né? Exatamente. Como num rio, as pedras maiores só são arrastadas pelas águas que têm mais força. Foram usados também outros métodos que, quando combinados, sugerem então que a termolina tenha enfraquecido nos últimos 150 anos entre 15% a 20%. Por isso está 15% a 20% mais fraca. Os cientistas concluíram que a intensidade foi estável entre os anos 400 e 1850 e que abrandou com a Revolução Industrial. Este grupo, ou estes dois, apesar das diferentes conclusões, que no fundo vão bater ali muito próximo o final da tal era do jogo que eu estava a falar com o início da Revolução Industrial, só é ali muito próximo. Próximo, entre aspas, não é? São uns bons anos, mas próximo à escala... Anos geológicos, gente. Pronto, exatamente. Pensam que o Atlântico Norte terá começado a aquecer e que isso provocou o degelo de grandes camadas de gelo do Ártico. Formou-se assim uma espécie de torneira de água doce no Atlântico Norte. E este grande fluxo de água doce diluiu a superfície da água do mar, tornando-a mais leve e menos capaz de mergulhar em profundidade, abrandando assim o sistema. Posso voltar àquilo que eu estava a dizer então? Sim, senhor. Então, nós temos toda essa corrente, não é? E o que é que acontece? O oceano sendo um reservatório de carbono. Porquê? Porque há reações químicas entre o ar e a água, não é, gente? O que acontece é que esta corrente, eu lembro na altura que nós falamos disso no curso de ambiente. Sim. Independentemente do sítio onde tirem o curso, vão falar sobre isso. E noutros cursos também, provavelmente. Aquelas águas demoram cerca de 1000 anos a completar. A corrente demora cerca de 1000 anos a completar. Sim. E 1000 anos, 200 anos, estou perdida. Eu agora não te vou dizer isso com certeza porque eu também não estou com os números na cabeça. Passando à frente. Mas demora X anos. Sim. Ok? Não é uma cena. Mas a questão onde eu queria chegar é. Todas as águas superficiais que têm absorvido esta quantidade absurda de carbono, dióxido de carbono, que está na atmosfera, algum dia hão de vir ao de cima. Que é quando nós entramos na questão do feedback positivo, quando é aquela bola de neve que, em vez de haver há qualquer coisa e a natureza reage, acontece qualquer coisa e a natureza piora, agrava isso. Portanto, não é um bom sinal de todo esta corrente abrandar. Até porque quando tens uma corrente que vai a profundidades, tu tens também depósito de minerais. Sim, lá estão os sedimentos. Portanto, quanto mais profundo, melhor. Mas o facto da corrente, saindo agora um bocado da questão do carbono, voltando à velocidade da corrente e o impacto que isso tem, se vocês virem o dia depois da manhã, e foi por aí que nós começámos, o que nós temos é uma paragem. Sim, uma paragem. Da termolina. Quase imediata, em dias. Do dia para o outro, não é? Sim. Basicamente. E então, tem as imagens da Estátua da Liberdade e todo um Nova Iorque de repente congelado. Porquê? Porque deixa de haver o quentinho das águas. Aliás, todo o hemisfério norte fica congelado, se eu não me engano, no final. Não é relevando o final, mas a imagem aparece no final do filme, mas não tem nada a ver, não é spoiler, nem nada. Também é um filme de 2000 e tal, já tem mais tempo. Sim, porque tu deixas de ter as águas que vêm do Equador, não é? Lá está. Aparece um mapa onde o hemisfério norte está todo congelado. Era do gelo outra vez. Entre aspas, pelo menos daquele lado do planeta. Pronto. É uma coisa que não é... eu acho que nós estamos a tratar isto com alguma leveza, mas... É daquelas coisas que não deve ser desprezado. Não entrem em pânico. Exato, não entrem em pânico porque não é de um dia, não é depois da manhã. Não é depois da manhã, nem é
Não é uma coisa do nada, não entra como em foi pânico, no filme. Não entra em pânico, mas dá que pensar. Até que ponto estão a ir as consequências da atividade humana? Porque se nós estamos a influenciar correntes, e vocês dizem, mas a atmosfera também já é uma coisa gravíssima. Sim, obviamente que sim. Mas se calhar é uma coisa que nós vemos mais diretamente. Sim. Ou plástico no oceano, é uma coisa que nós vemos mais diretamente. Quando nós falamos de uma corrente, de um sistema de correntes, é uma consequência indireta das nossas ações. Aliás, para quem esteja aqui a pensar, hoje estão a falar de ficção e de filmes e quais são afinal as consequências disto tudo. Bom, as consequências, provavelmente o impacto deste enfraquecimento já o estamos a sentir, nomeadamente na temperatura da Europa. E além disso, também já poderá ter contribuído este enfraquecimento da corrente para a subida do nível médio das águas do mar na costa oeste dos Estados Unidos e o agravamento da seca na região do Sahel em África. Além disso, algumas simulações também sugerem que a diminuição da intensidade da termoalina poderá ser a principal causa de futuras mudanças na circulação atmosférica no verão do oeste da Europa, assim como poderá conduzir ao aumento de temperaturas na Europa. Portanto, o impacto é real. Pelo menos é o que as simulações dizem. Vá. Pronto. Agora vocês dizem, mas essas simulações nós nunca sabemos se é verdade, se não é verdade. São simulações. Voltamos àquela teoria. 100 pilotos no avião. 97 dizem que vão bater. 3 dizem que se calhar não é bem assim. Vamos acreditar em quem? A questão. A velha Fiquem questão com dos 97. essa. Ou aquela do Schwarzenegger, duas garagens fechadas, uma com um carro ligado lá dentro, a outra sem nada. Vão entrar em qual? Boa? Bem, a Laura hoje está extremamente irónica. Não consigo. Não estou nada. Eu hoje estou um bocadinho cansada. Desculpa. E as notícias não têm ajudado. As notícias não têm ajudado mesmo nada, não. Isso não tem. É que nós passamos de uma semana, tal, foi mesmo fixe, a árvore e mar, assim, não sei o quê. E a árvore já foi há mais tempo. Sim. Desculpem, o meu cérebro hoje não está. Não, mas vamos aproveitar que temos um bocadinho de tempo só para referir que houve realmente outra notícia que se destacou esta semana. Ok, força. Nós optámos por não lhe dar grande destaque porque já andamos há semanas a falar sobre plástico, mas parece que por acaso foi descoberta uma enzima que poderá ser uma ajuda no combate à guerra contra o plástico. E eu digo uma ajuda porquê? Porque parece que aquela enzima tem ali umas propriedades que é como se permitisse comer, ou que ela comesse, entre aspas, o plástico. Isto ainda está tudo numa fase muito inicial. E eu quando digo que é uma arma para ajudar, ou pode ser uma ajuda no combate, é para continuarmos a diminuir, não é para dizer, e agora que descobriram aí uma enzima que com plástico, isto agora é só usar plástico à vontade outra vez. Tenho este plástico e tudo mais. Não. Eu acho que não. Mas é uma boa notícia. Não, sim, é uma boa notícia. Acabamos em altas. Eu acho que é bom acabarmos em altas. É uma boa notícia. Mas, sim, é importante deixar a mensagem de é importante a mudança de hábitos. Gente, seja no que for, quando falamos em consumo, é importante a mudança de hábitos. Temos alguma tendência em pensar que quando existe uma solução para alguma coisa, podemos continuar a fazer essa coisa porque já existe solução para tal. E isso nem sempre é um pensamento coerente, nem sempre. Nem sempre é um... Nunca é um pensamento coerente. Pronto, obrigado, Laura. Temos vacinas e doenças, não vamos vacinar as pessoas. Pronto, está erradicado, já não é preciso vacinas. Pronto. Voltou passado não sei quantos anos. Não vamos entrar falar, por aí, nós não somos médicos. Ficamos quietos. Não vamos falar de vacinas. É melhor não falarmos já nos calamos. Existe esta situação. Mas existe... Não vamos pensar como uma solução, vamos pensar como uma ajuda. Uma ajuda, um pequeno alívio. Uma ajuda. Assim como tipo extrema seca e depois chove 3 meses. É nice, gente. É nice. Não choveram 3 meses ainda. Sim, não choveram. Mas chovendo 3 meses é tipo, afinal até recuperamos. Não, 2 anos sim, com colheitas péssimas, mas o terceiro afinal não vai ser assim tão mau. É bom. Mas é uma ajuda. É uma ajuda, sim. Não implica que não tivesse havido uma seca e que todo o território tivesse ficado esturricado. Já que estás a pegar nesse fator, não é por
estarmos estatisticamente fora de um período de seca que vamos começar a gastar água à bruta. Obrigada. Novamente, não hábitos. É como eu cheguei a ler. É algumas novamente, páginas, hábitos. Alguns perfis de Facebook de amigos meus. Já saímos da seca, agora pode vir o sol à vontade. Calma lá. Não é bem assim. Que engraçado. Vem o sol à vontade. Estamos em abril. Vem sol até quando? Aliás, esta semana até teve batemos bastante com a bom. cabeça. Teve calorzinho, teve fixe. Mas é assim, mas pode haver a chuva de primavera, que já está, as temperaturas já estão elevadas. Sim. E já houve, que eu já vi 300 arco-íris, isso é lindo. É uma das coisas que eu mais adoro, é sol de inverno e chuva de primavera. A chuva de primavera está aquele calorzinho aconchegante, mas chove o que é preciso. Sim, pois é. E não é uma chuva violenta como a de inverno. Pois é. É mais bem comportadinha, não tem vento, não é fria, percebem? É uma chuva agradável. É uma coisa que a pessoa diz, água, bem-vinda. Não fica a chuva, pronto, mas agradece pela chuva. Não diz, sol, fica para sempre. Não pode ser, amigos, não pode ser. Temos de ser conscientes. Bem, já estou a divagar um pouco. Eu hoje não termino frases, não consigo pensar. Ironia top mas dissertações sobre chuva. Mas o programa está a acabar. Portanto, está na hora. Eu agora digo a venga do costume, que sou extremamente gozado por isso, pelo menos pela Laura. Por isso, o Rádio Zero não. O aquecimento verbal passa todos os sábados às 2 da tarde na Rádio Ideias, às 3 da tarde na Rádio Utopia e domingo às 6:30 da tarde na Rádio Zero. As repetições são quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias, também na quarta-feira às 8 da noite na Rádio Utopia e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. Aos domingos sai no YouTube, youtube.com/aquecimentoverbo, porque temos tempo para eu dizer isto hoje, e no blog aquecimentoverbal.blogspot.com. Amiguinhos! Google, aquecimento espaço verbal. Aquecimento espaço verbal. Há de haver o primeiro link, há de ser o blog. No Facebook procurem aquecimento verbal, encontram lá e vejam só isto que o Hugo fez fantástico. A capa da nossa página do Facebook é o quê? Todos estes horários. Outra coisa que a gente tem esquecido de dizer. Não se esqueçam de aquecimentoverbo@gmail.com. Quem nos está a ver através do YouTube, assinar o canal, se faz favor. Aqui, acho que é aqui, não sei. Ainda não aprendi. Ele muito gosta de andar, like. Ele não sabe onde é que é. E depois, é aqui, é ali. Olha, normalmente, deste lado são outros vídeos. E agora, vamos embora. Até para a semana. Até para a semana. Até cantou.